Estamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Domingo, 17 de maio de 2026. Ascensão do Senhor, solenidade, 7ª semana da Páscoa. Primeira leitura. Jesus foi levado aos céus, à vista deles. Leitura dos Atos dos Apóstolos. No meu primeiro livro, ó Teófilo, já tratei de tudo que Jesus fez e ensinou, desde o começo, até ao dia em que foi levado para o céu, depois de ter dado instruções pelo Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Foi a eles que Jesus se mostrou vivo depois da sua paixão com numerosas provas. Durante 40 dias apareceu-lhes falando do reino de Deus. Durante uma refeição, deu-lhes esta ordem: não vos afasteis de Jerusalém, mas esperai a realização da promessa do Pai, da qual vós me ouvistes falar. João batizou com água, vós, porém, sereis batizados com o Espírito Santo, dentro de poucos dias. Então os que estavam reunidos perguntaram a Jesus: Senhor, é agora que vais restaurar o reino em Israel? Jesus respondeu: não vos cabe saber os tempos e os momentos que o Pai determinou com a sua própria autoridade. Mas recebereis o poder do Espírito Santo que descerá sobre vós, para serdes minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e na Samaria, e até os confins da terra. Depois de dizer isso, Jesus foi levado ao céu, à vista deles. Uma nuvem o encobriu, de forma que seus olhos não mais podiam vê-lo. Os apóstolos continuavam olhando para o céu, enquanto Jesus subia. Apareceram então 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: homens da Galileia, por que ficais aqui parados, olhando para o céu? Esse Jesus que vos foi levado para o céu, virá do mesmo modo como vistes partir para o céu. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo 46. Por entre aclamações Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Povos todos do universo, batei palmas, gritai a Deus aclamações de alegria. Porque sublime é o Senhor, o Deus Altíssimo, o soberano que domina toda a terra. Por entre aclamações Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Salmodiai ao nosso Deus ao som da harpa, salmodiai ao som da harpa ao nosso Rei. Porque Deus é o grande Rei de toda a terra, ao som da harpa acompanhai os seus louvores. Deus reina sobre todas as nações, está sentado no seu trono glorioso. Segunda leitura. E o fez sentar-se à sua direita nos céus. Leitura da carta de São Paulo aos Efésios. Irmãos, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai a quem pertence a glória, vos dê um espírito de sabedoria que vô-lo revele e faça verdadeiramente conhecer. Que ele abra o vosso coração à sua luz, para que saibais qual a esperança que o seu chamamento vos dá, qual a riqueza da glória que está na vossa herança com os santos, e que imenso poder ele exerceu em favor de nós que cremos, de acordo com a sua ação e força onipotente. Ele manifestou sua força em Cristo, quando ressuscitou dos mortos e o fez sentar-se à sua direita nos céus, bem acima de toda a autoridade, poder, potência, soberania ou qualquer título que se possa mencionar não somente neste mundo, mas ainda no mundo futuro. Sim, ele pôs tudo sob os seus pés e fez dele, que está acima de tudo, a cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que possui a plenitude universal. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aclamação ao Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Ide ao mundo, ensinai aos povos todos. Convosco estarei todos os dias até o fim dos tempos, diz Jesus. Evangelho. Toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Conclusão do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, os 11 discípulos foram para a Galileia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou: toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei.
Eis que eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reflexão. Queridos irmãos e irmãs, hoje celebramos a solenidade da Ascensão do Senhor, um momento que encerra o tempo das aparições de Jesus ressuscitado e abre para nós a grande expectativa de Pentecostes. É uma festa que nos recorda não apenas que Cristo voltou para junto do Pai, mas também que a nossa vida está chamada a seguir o mesmo caminho, subir, elevar-se, buscar as coisas do alto. Na primeira leitura, vemos Jesus despedindo-se dos discípulos. Ele não os abandona, mas os envia em missão, prometendo a força do Espírito Santo. A ascensão não é um afastamento, mas uma nova forma de presença. Ele não está mais limitado a um lugar ou a um tempo, mas se torna o Senhor que reina sobre toda a terra. Os anjos dizem aos discípulos: "Por que ficais olhando para o céu?" É como se nos lembrassem que a fé não é apenas contemplação, mas ação. O olhar para o céu deve se transformar em testemunho na terra. O Salmo nos convida a clamar a Deus que reina sobre todas as nações. É um canto de alegria porque Cristo, ao subir ao céu, não se afasta de nós, mas inaugura o seu reinado universal. Ele é o Rei que conduz a história, mesmo quando nós não entendemos os caminhos que ela toma. A ascensão é a certeza de que não estamos à deriva, mas que há um Senhor que governa com amor. Na carta aos Efésios, São Paulo nos lembra que Cristo ressuscitado e elevado à direita do Pai é a cabeça da Igreja. Nós somos o seu corpo. Isso significa que a glória de Cristo não é distante de nós, mas nos envolve e nos transforma. O poder que ressuscitou Jesus dos mortos é o mesmo que age em nós. A ascensão, portanto, não é apenas sobre Jesus, mas também sobre nós. É a nossa vocação de participar da vida divina. No Evangelho, Jesus dá aos discípulos a grande missão: "Ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei." A ascensão não é o fim, mas o começo da missão da Igreja. E junto com o envio vem a promessa: "Eis que eu estarei convosco todos os dias até ao fim do mundo." Ele sobe ao céu, mas permanece conosco. Não nos deixa órfãos, mas nos acompanha com sua presença invisível e real. Meus irmãos, a ascensão nos ensina 3 coisas fundamentais. Primeiro, a nossa vida tem um destino, e esse destino é o céu. Não fomos criados para ficar presos às coisas passageiras, mas para participar da glória de Deus. Segundo, a fé não é apenas olhar para o alto, mas agir aqui na terra, testemunhando o amor de Cristo. Terceiro, não estamos sozinhos. Cristo está conosco, e em breve o Espírito Santo virá para nos fortalecer. Que esta festa reacenda em nós a esperança. Que não fiquemos parados olhando para o céu, mas que sejamos testemunhas vivas do Evangelho no mundo. E que, sustentados pela promessa de Jesus, caminhemos com confiança, sabendo que Ele está conosco todos os dias, até ao fim dos tempos. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, Pai de infinita bondade, hoje elevamos a Ti o nosso coração em oração, contemplando o mistério da ascensão do Teu Filho Jesus. Ele que viveu entre nós, que nos ensinou com palavras e gestos de amor, que morreu e ressuscitou para nossa salvação, agora é elevado à Tua direita, inaugurando para nós o caminho da vida eterna. Não nos deixou órfãos, mas nos prometeu o dom do Espírito Santo e a sua presença constante até o fim dos tempos. Nós Te louvamos porque, ao subir ao céu, Cristo não se afastou de nós, mas se tornou Senhor de toda a história, o Rei que governa sobre as nações e que conduz a Igreja como cabeça do seu corpo. Dá-nos, Senhor, a graça de não ficarmos parados olhando para o céu, mas de sermos testemunhas vivas do Evangelho aqui na terra, anunciando com alegria que Jesus é o Salvador. Abre, Pai, os olhos do nosso coração, para que saibamos qual é a esperança que nos chama, qual é a riqueza da glória que nos espera, e para que confiemos no poder que age em nós, o mesmo poder que ressuscitou Cristo dos mortos.
Sustenta-nos na missão de fazer discípulos, de batizar em Teu nome e de ensinar a observar tudo o que o Senhor nos ordenou. Que esta oração seja a expressão da nossa fé e da nossa confiança. Jesus está conosco todos os dias até o fim do mundo. Fortalece-nos com Teu Espírito, para que sejamos fiéis ao chamado e perseverantes na esperança. E que, unidos a Cristo, caminhemos com alegria rumo ao céu, onde Ele nos espera na plenitude da vida. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Continuamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.